Boa noite, obrigado a todos pela presença. Eu vou me apresentar rapidamente antes de começar. Meu nome é André Massaro. Quem me conhece mais por outro lado, né? Pelo lado de finanças e investimentos, que é minha praia originalmente, né? Então eu sou, aí esse ano já vou fazer 25 anos de carreira profissional na área financeira, principalmente na parte de investimento. Eu sou professor lá na Bolsa de Valores, na B3 Educação, entre outras coisas, e há muito tempo que eu quero falar de um assunto fora da finanças hardcore, e o Flávio me proporcionou essa oportunidade de estar aqui com vocês, e para falar sobre pensamento crítico, ou raciocínio crítico para alguns. Então, antes de qualquer coisa, eu queria saber, alguém já ouviu falar sobre o que é pensamento crítico? Quer dizer, isso é novidade para alguém? Alguém já ouviu isso em algum momento? Aparentemente não, ou estão todos muito tímidos, né? Mas o pensamento crítico, né? Então, só para a gente voltar aqui, eu queria começar contando um caso pessoal para vocês. Essa semana... Oi? Bem na frente. Então, aqui está melhor? Então, contar um caso pessoal para vocês que aconteceu essa semana. Eu fui convidado para uma reunião de negócios, de network, por uma pessoa muito importante que é considerada um influencer, né? Hoje nós temos essa palavra, o digital influencer, né? Também é uma pessoa que está na mídia, quer dizer, alguém assim de grande relevância. Eu fui junto com aquela jovem dama que foi convidada também, né? E tinha várias figuras relevantes nessa reunião. E começou a reunião, nós fomos na casa da pessoa, tá? Num bairro nobre de São Paulo. E começou a reunião, algumas apresentações, aí uma pessoa veio falar e começou a fazer a apresentação dela. Botou uma tela como essa, e aí começa um discurso mais ou menos do tipo assim, que o negócio que eu tenho para apresentar para vocês é um negócio do futuro, baseado em marketing de relacionamento. Eu estava sentado num sofá, ela estava em outro, eu peguei meu telefone e mandei para ela um WhatsApp, naquele momento, nos primeiros 2 minutos, eu falei, puta merda, pirâmide, olha onde a gente foi se meter. Né? E não deu outra, né? Não deu outra. E a gente via, quer dizer, aquele padrão típico, enrola, conta um monte de história, só no final vai revelar. Agora, o mais surpreendente de tudo é o seguinte, nós estamos em 2019, as pessoas continuam caindo nesse tipo de coisa, né? As pessoas continuam caindo nas mesmas histórias, nos mesmos golpes. E eu não estou falando dos estratos mais populares aí da sociedade, eu estou falando da elite. Né? Quer dizer, a mesma história, a mesma coisa, quer dizer, o tempo passa, a informação se torna cada vez mais disponível, ninguém na face desse planeta pode argumentar que a informação não é acessível, e no entanto as pessoas continuam caindo nas mesmas coisas. Então, pensamento crítico, entre outras coisas, é a gente não cair nesse tipo de coisa, é a gente fazer uma série de questionamentos, né? O meu interesse pelo pensamento crítico, ele vem da área financeira, porque o mercado financeiro, ele para quem não tem muita intimidade com o mercado financeiro, ele é aquilo que se chama de jogo de soma zero, para um ganhar, o outro tem que perder. Então, assim, sujeito que segue manada no mercado financeiro vai ser trucidado. E a maioria acaba sendo, né? Outras coisas também me levaram, né, outras questões pessoais me levaram a acordar para a necessidade de rever a minha forma de pensar, de tentar ir um pouco contra aquilo que a gente vê por aí, né? E antes de eu entrar no tema, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que na eventualidade de vocês se interessarem por pensamento crítico, quiserem aprender, quiserem entender como é que isso funciona, né? Quer dizer, como é que a gente raciocina de uma outra forma, provavelmente vocês vão ter muitas vantagens, mas algumas desvantagens também, né? Então, eu uso isso aqui, essas imagens, isso aqui foi de uma outra época da minha vida, né? Eu já tive aí as minhas incursões pelo mundo artístico, e eu abandonei a música no momento que eu percebi que eu estava indo para o trabalho para desestressar da banda, e não o contrário, né? Esse foi o momento que eu me aposentei como músico. Mas no tempo que eu fui músico, foi um tempo razoavelmente longo, né? Ali tem um que não me deixa mentir, né? Eu desenvolvi
uma capacidade que hoje eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, que é a capacidade de ouvir música analiticamente. Então, enquanto a maioria das pessoas consegue ouvir a música e curtir, eu não consigo. Eu ouço e fico falando, olha, o prato da bateria tá alto demais, né? Esse tipo de coisa. Quer dizer, eu perdi um pouco a capacidade de ter prazer com certas coisas. Esse é o lado negativo. E quando a gente desenvolve o pensamento crítico, o lado ruim é esse. A gente vai acabar perdendo um pouco do prazer da vida que está associado à emoção, a sentimentalismo, a outras coisas do gênero. O lado bom é que a gente vai deixar de entrar em um monte de roubada, né? Então isso acaba sendo uma coisa positiva. E no mundo atual, né, eu coloquei uma imagem aqui, para quem não reconhece essa imagem, esse aqui é o Orson Welles, na época, né, quando ele fez a famosa transmissão da Guerra dos Mundos pelo rádio. A Guerra dos Mundos, essa transmissão foi um fake news duplo. Primeiro porque ele, né, contou aquela história de uma invasão extraterrestre e as pessoas acreditaram que aquilo não era uma novela e sim uma coisa real. Essa foi o primeiro fake news. E a segunda fake news, que é grandemente divulgada por aí, é que teve suicídio, teve gente fugindo e etc. Isso também não aconteceu. Não tem nenhum relato histórico do que aconteceu. Mas o ponto é o seguinte, no mundo atual, nós temos algumas coisas que tornam o pensamento crítico particularmente importante. O mundo deveria, em muitos aspectos, ter melhorado e não piorado, tá? Porque hoje a informação está disponível, hoje nós temos mídia de massa, hoje nós temos internet. E é uma coisa, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes, por exemplo, eu olho a área de comentário de algum grande portal ou alguma rede social e eu penso assim, nossa, tanta gente ao longo da história da humanidade lutou, morreu para que a gente tivesse o direito de se expressar. E agora que a gente tem o direito de expressar, só sai merda aqui, né? Quer dizer, um monte de vidas foram perdidas aí por conta disso. E nas últimas décadas, alguns eventos vêm tornando isso, vêm exacerbando isso. Algumas décadas, por exemplo, um dos pilares disso é o chamado pós-modernismo, muito associado ao mundo das artes, né? Mas o pós-modernismo trouxe o questionamento da realidade objetiva. Então, através do pós-modernismo, né, que as pessoas questionam a própria realidade. Então, fala coisa do tipo assim, não, isso não é uma verdade absoluta, isso pode ser uma verdade para você. Essa é a tônica do pós-modernismo. Então, não existe mais verdade absoluta, a verdade é uma experiência pessoal. Então, se você quiser acreditar que a Terra é plana e que nós somos controlados por extraterrestres que vieram em algum momento, isso vai ser a realidade para você. Beleza, tá? Segundo, o politicamente correto. O politicamente correto foi uma coisa que surgiu também há umas poucas décadas, surgiu com intenções muito boas de corrigir abusos e agressões a determinados grupos da sociedade, só que hoje virou uma ditadura do pensamento, né? Quer dizer, então hoje não há mais comprometimento com a verdade. Um cientista, um pesquisador que fizer uma pesquisa, que apresentar fatos que mostrem algo que desagrade a algum grupo, esse cara está com a carreira dele liquidada. Então hoje não há comprometimento com a verdade, hoje há comprometimento em não ofender nenhum grupo em particular. E a terceira coisa é aquilo que se chama de pós-verdade, né? Que o termo começou a ficar muito popular, principalmente depois da eleição do Donald Trump, isso potencializado pelas redes sociais, aquilo que se chama de filter bubble, né? Lá do Facebook, que hoje as pessoas só se relacionam dentro dos seus grupinhos e elas acham que aquilo que acontece dentro do grupo dela é aquilo que acontece no mundo. As pessoas só veem aquilo que elas querem ver e só aceitam verdades que confirmem as suas crenças, né? Então, nós agora estamos na época da pós-verdade. Então, essas três coisas juntas tornam o pensamento crítico uma coisa muito mais necessária, porque as pessoas estão indo por caminhos muito estranhos aí, né? Eu quero apresentar para vocês, eu botei nessa foto aqui, talvez um dos mais famosos vilões do cinema e que muita gente não conhece, principalmente os mais jovens, tá? Mas esse vilão do cinema é o HAL 9000, é o computador com inteligência artificial do filme 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme de ficção científica de 1968, que ainda não foi superado em muitos dos seus efeitos especiais, né? E a sigla HAL, né, significa, né, isso aqui, Heuristically Programmed Algorithmic Computer, né, HAL.
Tem uma teoria conspiratória que diz que, na verdade, isso aqui são as letras seguintes à IBM, né? Quer dizer, o autor tentou fazer um ataque velado à IBM, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o componente heurístico, né? Heuristically. O que é heurística? Tá? Heurística são os nossos atalhos mentais, é o pensamento automático. É a coisa de você ver algo e chegar a uma conclusão rapidamente. Então, as heurísticas são os nossos mecanismos mentais que permitem chegar a conclusões rapidamente, frequentemente conclusões erradas, principalmente num mundo moderno, complexo e tecnológico como o nosso, mas que foram habilidades essenciais lá no passado, quando a gente vivia no Paleolítico, na savana, e que quando aparecia um tigre dente de sabre, você tinha que agir rapidamente e não ficar pensando se aquele tigre era bonzinho ou não. Quer dizer, por que nós temos preconceito? Por que nós temos uma série de coisas? Porque no passado, quando a gente se perdia da nossa tribo e encontrava uma outra tribo, aquilo não era uma celebração da diversidade. Aquilo era sua morte, né? Então, assim, foi para nós uma estratégia evolutivamente vencedora desenvolver essas heurísticas, só que hoje isso joga contra nós, né? Da mesma forma que no caso do vilão do filme, né, o computador HAL 9000, para quem não assistiu o filme, para quem não lembra, o computador fica louco, domina a nave espacial e mata todo mundo, tá? Então, assim, quem se orienta por heurísticas, eventualmente fica louco e mata todo mundo, né? E pensar criticamente é o oposto. Pensar criticamente é colocar as heurísticas em perspectiva, é não pensar automaticamente. Tá? E uma coisa importante, às vezes a pessoa ouve, pensamento crítico, então é pensamento analítico. Não exatamente. Pensamento analítico é um grupo mais amplo, do qual o pensamento crítico é um dos componentes, é uma forma analítica de pensar, né? E outra coisa importante, pensamento crítico não é sinônimo de ser crítico ou de ser cético. Por acaso, né, uma coisa que eu não falei para vocês na minha apresentação é que eu, além de eu ser um cara profissional de finanças e também um entusiasta do pensamento crítico, eu sou um cara cético. Para muitos de vocês, talvez eu seja o cara mais cético que vocês já tenham conhecido, né? Mas não é sinônimo de ceticismo, apesar de que um ceticismo saudável é altamente associado ao pensamento crítico, né? E uma coisa que a gente pode falar, assim, a pessoa que pensa criticamente, a gente pode dizer, sem muito medo de errar, que ela pensa melhor. E aí pode vir um outro questionamento, né? Pensar melhor ou pensar direito? Porque tem pessoas que precisam refinar um pouco os modelos de pensamento para não cair nas armadilhas dos atalhos mentais. Tem outras que vão ter que reaprender completamente, quer dizer, pensar direito mesmo, mudar um pouco a forma de raciocínio para tentar enxergar as coisas de uma outra forma. De um jeito mais claro, não cair em tantas armadilhas, não se deixar enganar tantas vezes. Vamos falar um pouco sobre a diferença de cognição e raciocínio. Quando eu terminar a palestra, vão vir outras pessoas falar aqui para vocês, inclusive alguém da área médica, da área científica, com formação, com conhecimento, que pode falar bastante de coisas associadas ao lado mais hardware do nosso cérebro, né? Mas assim, cognição está associado ao cérebro. Cognição está associado aos processos cerebrais, a forma como a gente adquire, a forma como a gente ganha informação. Em grande parte, cognição está associado àquilo que a gente chama de inteligência geral. Inteligência geral é aquilo que tenta se medir através do QI, por exemplo, né? Eu sei que é uma coisa controversa, está colocada sob grande ataque, mas no mundo acadêmico, no mundo científico, ainda se trata a inteligência geral como isso, né, dessa forma, e se tem uma visão de que a inteligência geral ela é, em sua totalidade, ou pelo menos em grande parte, estática. Quer dizer, quem tem, quem não tem, não tem. Então é mais ou menos como eu sou um cara de quase 2 metros de altura, a natureza me fez desse jeito. Eu adoraria ter sido piloto de Fórmula 1, mas jamais seria possível, assim como o ator que faz o Tyrion Lannister jamais poderia jogar na NBA. São coisas da natureza, né? Agora, o raciocínio é o lado
software, né? Quer dizer, o raciocínio está associado à forma como a gente pensa. Então, o que eu tô aqui para falar para vocês é exatamente sobre o lado do raciocínio, tá? Quer dizer, não é a minha praia, não é a minha área de especialidade. Cérebro, estruturas cerebrais, estruturas neurais, quer dizer, como fazer o cérebro funcionar melhor, se é que isso é possível, mas de qualquer forma, quer dizer, o que eu pretendo trazer para vocês são formas de pensar independentemente do hardware que a gente tem, independentemente da nossa capacidade de cognição. Falando em cognição, é importante a gente ter em mente que o nosso pensamento automático e as heurísticas, elas existem por uma questão majoritariamente econômica, tá? Quando eu falo econômica, eu estou falando econômica no sentido de gerenciamento de recursos. Então, o nosso cérebro, o cérebro humano, é o órgão que mais consome caloria, tá? Quer dizer, grande parte da nossa energia vai para o cérebro. Então, assim, pensar custa caro. Pensar é uma coisa cara do ponto de vista de gasto calórico mesmo, né? Por isso que ao longo de gerações nós fomos moldados para não pensar, né? E a gente faz isso ainda hoje, né? Quer dizer, a gente vê, foi a estratégia vencedora do ponto de vista evolutivo, nós estamos vivos aqui, né? Nós não fomos extintos no meio do caminho. Só que hoje a gente não tem problema de falta de caloria, nós temos problema de excesso, na verdade, né? Só que a gente ainda mantém hábitos dos nossos antepassados de pensar pouco e tentar terceirizar a maior parte das nossas coisas para líderes. Então a gente elege um líder, pensa por todo mundo aí, diz aonde que a gente tem que ir, diz o que a gente tem que fazer. Quando a gente vê esse tipo de comportamento, na verdade, isso é um reflexo dos nossos antepassados lá atrás, né? Por conta dessa questão econômica, né? Só que assim, o uso do pensamento automático pode levar a uma série de problemas, principalmente quando a gente está falando de grupos e organizações. Então, problemas como decisões erradas, perdas financeiras e materiais, retrabalho, né? Atitudes temerárias, que é a exposição a risco. Num nível individual, tudo bem, tá? Quer dizer, se você quer acreditar que a Terra é plana, qualquer coisa dessa, tudo bem, problema seu, né? Na verdade, eu até torço para que esteja certo isso aí, que tem um precipício ali para os caras se jogarem lá, né? Mas quando você está falando de uma organização, de uma empresa, a coisa fica completamente diferente. Porque você começa a tomar atitudes e tomar decisões que vão afetar outras pessoas, né? Você começa a tomar atitudes e decisões que vão gerar grandes perdas econômicas, tá? Então, quem trabalha numa posição de liderança, quem é um líder, um executivo, um gestor, um empreendedor, um investidor, precisa começar a pensar de forma um pouco mais crítica para melhorar suas decisões e os resultados de suas decisões. Falando um pouco sobre o mecanismo, né, do raciocínio crítico, pensamento crítico também é conhecido como lógica informal, tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui assim, é um modelo bastante simplificado. Lógica formal é a lógica da matemática, né? Mas lógica informal, no modelo mais simplificado possível, é a gente buscar as relações entre premissas, argumentos e conclusões. Então, premissas são declarações, né, que a gente usa para formar conclusões. Então, são fatos, observações, experiências, coisas que a gente viveu, crenças, pressuposições, coisas que a gente imagina, a gente parte do princípio de que aquilo pode estar certo. Com premissas, né, a gente desenvolve argumentos. Então, argumentos, talvez alguns de vocês aí, muitos lembrem da escola, nós temos argumentos de natureza dedutiva, indutiva, né? Quer dizer, o dedutivo que parte do geral para o específico e o indutivo que faz o caminho contrário. O indutivo ele é fortemente baseado em probabilidade. No mercado financeiro, grande parte das hipóteses que a gente trabalha são de natureza indutiva. E tudo isso nos leva a conclusões. Então, conclusões derivam das premissas, né, formam a base das nossas decisões, só que, frequentemente, por não fazer um estudo mais aprofundado, por não fazer uma análise das premissas e dos argumentos, a gente acaba muitas vezes buscando a resposta certa para o problema errado, né? Quer dizer, a gente acaba fazendo coisas que não casam umas com as outras. Então, o pensamento crítico ajuda a refinar esse processo, a desconstruir esse processo e através deles, né, a gente pode evitar erros lógicos,
Tá? Então, erros de continuidade, armadilhas internas e externas. O que são armadilhas internas? Armadilhas internas são aquelas armadilhas causadas por nós mesmas, né? São os nossos vieses cognitivos. Armadilhas externas, as armadilhas dos outros. Tá? Eu até coloquei aqui embaixo tentativa de persuasão, que isso se inclui como uma armadilha externa, né? Quer dizer, cada vez que a gente liga a televisão, cada vez que a gente liga na internet, estão tentando nos persuadir de alguma coisa. Como é que a gente consegue identificar isso? Como é que a gente consegue ver se estamos passando por uma tentativa de influência, de persuasão? Sempre lembrando que a linha que separa a persuasão da manipulação, ela é quase invisível, muito, muito difícil de ver. Conflitos de interesse. Nós temos conflito de interesse em todo lugar. Toda hora que alguém está sugerindo algo para nós, a gente descobre que, né, tá mais no interesse de quem está falando do que está no nosso. É o seu gerente de banco que manda você comprar título de capitalização e outras coisas do gênero, né? Quer dizer, as pessoas têm grande dificuldade de entender conflitos de interesse. É o caso da pirâmide que eu falei lá no começo para vocês. Alguém chega e fala assim, olha, eu consigo uma rentabilidade de 20% ao mês para você. E tem gente que as pessoas não param para se perguntar, assim, se esse cara consegue esse tipo de retorno, por que ele precisa do meu dinheiro? Quer dizer, quem sou eu? Eu sou alguma pessoa especial? Quer dizer, você é o Neo do Matrix, né? Você é o escolhido. Você é o escolhido. Por isso que nós estamos dando essa oportunidade para você, né? Quer dizer, as pessoas não param para pensar que com 20% ao mês, 50% ao mês, em poucos anos você vai ter o PIB mundial, né? Então as pessoas não olham para esse tipo de coisa, né? E aí, assim, falando dos problemas, mas agora tentando falar um pouco mais da solução, né? Quais são as características de pessoas que pensam criticamente, né? Então, assim, mente aberta, bastante óbvio, né? Aceitar cenários extremos. Cenários extremos hoje, né? Hoje a pior coisa que tem é você apostar contra cenário extremo, né? Basta ver aí Donald Trump, Brexit, né? Essas coisas, não, nunca vai acontecer, não vai pegar nada, né? É o tal do cisne negro, né? A gente fala muito, cisne negro é uma metáfora muito usada no mercado financeiro para falar do problema da lógica indutiva, né? Rejeitar dogmatismo não existe, né? Para quem pensa criticamente, e ser independente, ou pelo menos ser mais independente de opiniões e feedbacks alheios, tá? E aí tem uma figura que eu gosto muito de mencionar de vez em quando, né, que serve como um exemplo, que eu chamo, na falta de um nome melhor, assim, o poser analítico. Isso vale principalmente para gestores, para líderes. E eu botei aqui uma imagem do George Soros. George Soros, para quem não conhece, é um gestor de fundos de investimento, um dos homens mais ricos do mundo. E ele tem uma história muito interessante, porque ele é um acadêmico frustrado. Ele é um filósofo frustrado. Ele não foi levado a sério pelo meio acadêmico. Então, o que ele fez? Ele criou um fundo de investimento e ficou bilionário. Então ele é o equivalente no mundo das finanças daquele cara que compra uma Ferrari para tentar compensar alguma outra coisa nele, né? Ele foi e fez isso. Então ele se vingou do mundo acadêmico que rejeitava ele, ficando bilionário. E ele tem uma teoria dele que chama a teoria da reflexividade, que tem nada demais, né? Só que dizem as más línguas que no fim das contas ele toma as decisões de investimento dele porque ele tem uma dor nas costas em determinado momento, né? Então, assim, ele é aquele cara que ele é um analítico de mentirinha. Quer dizer, ele usa dados analíticos, mas na hora do vamos ver, ele vai e toma decisão intuitiva. No caso dele, ele é extremamente bem sucedido. No caso de outros líderes, né? Poser é aquele roqueiro que faz chapinha no cabelo, né? Quer dizer, o cara que é só aparência, tá? Então nós estamos cheios de líderes, aí aquele cara que no meio da reunião fala, não, vamos ser objetivos, né? Objetivo, cacete, né? Porque no fim ele quer botar a ordem no pedaço, mas ele vai tomar a decisão que ele quer. Então, né? Com o que a gente precisa se preocupar? Com pessoas carismáticas, né? Falam, por exemplo, do Steve Jobs, que ele criava um campo de distorção da realidade, ele enrolava todo mundo, porque era um cara excessivamente carismático. Então é bom a gente ser carismático, mas a gente tem que ser cuidadoso com o carisma dos outros, né? Com os posers analíticos em geral, aqueles caras que gostam de ter um monte de dados, mas na hora do vamos ver, tomam decisões intuitivas. Pressões temporais, corre, tem que fazer agora, né? Autoridades em gerais e o consenso forçado. Às vezes, principalmente em organizações, se força demais o consenso, tá? A última tela aqui para mostrar para vocês, né? Esse cara aqui é um psicólogo americano chamado, né, é o William Maguire,
que ele criou algo chamado de teoria da inoculação no começo dos anos 60, logo depois da Guerra da Coreia, que foi quando se popularizou o termo lavagem cerebral, porque por causa do que aconteceu com alguns militares americanos que estavam presos na China, né? E ele, baseado nos estudos, né, de lavagem cerebral, ele criou esse conceito de teoria da inoculação, que ele diz que às vezes você tem que pegar uma pequena ideia e inocular em si próprio, né, para você tentar desenvolver anticorpos para aquela ideia, né? Mais ou menos como uma vacina mesmo, que você toma um agente patogênico de baixa intensidade, de baixa ação, para você se vacinar contra aquilo, né? Então é sempre aquela coisa assim, façam coisas, aprendam coisas, principalmente nessa linha do carisma, da persuasão, das vendas, para que vocês mesmos não caiam nesse tipo de armadilha, né? Para que vocês mesmos não sejam vítimas desse tipo de coisa, saber como é que é o roteiro, né? Eu, na minha atuação em educação financeira, eu adoro dizer para as pessoas assim, ó, faça um curso de vendas, né? Não que você vai vender alguma coisa para alguém, mas para saber quando algum vendedor está te enrolando, né? Mais ou menos esse tipo de coisa, tá? Então é uma forma da gente decompor isso para a gente criar defesas e, enfim, pensar criticamente. E é isso aí. Como é que estamos de tempo? Eu estourei muito, me comportei, tá? Deu certo. Então é isso que eu tinha a falar para vocês, pessoal. A propósito, outra coisa que eu não falei, né? Apareceu na tela do Flávio aqui, quando ele estava apresentando, um nome que eu acho que vocês não reconheceram, tá? Mas agora eu tô dentro, tô na quadrilha, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todos pela atenção, né? E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Massaro. Obrigado. Ó, vou até te dar um desafio. Eu vou deixar você falando mais um pouquinho enquanto eu troco o computador para colocar o do Léo ali. Pode ser? Vamos lá. Ganhar um chorinho dele. Então vamos lá. Ele não vai roubar, se eu fosse o Beto ou qualquer outro, eu podia tocar uma música para vocês, fazer alguma coisa. Tá, então eu quero aproveitar, assim, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, talvez, por favor? Tem. Mas o jabá vem depois. O jabá virá depois. Não, mas tem, assim, tem materiais, tem livros, né? Em português, assim, eu nunca vi muita coisa, tá? A verdade é que, assim, o raciocínio crítico, ele é uma coisa que deveria ser ensinado na escola, né? Porque, assim, a estrutura moderna de ensino, né? Às vezes as pessoas falam assim, porque as pessoas aprendem coisas que não têm aplicação prática. Isso é intencional, tá? A educação, em algum momento do passado, já foi uma coisa voltada para a prática. Mas hoje nós temos uma grande preocupação em desenvolver o raciocínio de alto nível, né? O próprio ensino superior deveria incentivar mais o raciocínio crítico, o raciocínio independente. Na verdade, a gente está vendo um pouco o contrário disso. A gente está vendo exatamente o que estava escrito na minha última tela, que é aquilo que em inglês eles chamam de groupthink, né? É o pensamento coletivo em que a pessoa que destoa, ela acaba concordando com o grupo para não ficar mal com o grupo. Então, assim, a voz dissonante fica um pouco fora do jogo. Mas, assim, existem materiais, tem bastante livro, tem bastante coisa. Em português eu não conheço muita coisa, estou tentando fazer algo a respeito. Essa é a parte do jabá, né? Quer dizer, eu mesmo estou tentando desenvolver algum tipo de material para aplicação. Eu aplico bastante pensamento crítico em treinamento para investidor. Mas eu estou tentando levar isso para um público geral agora. No caso de treinamento para investidor, só como curiosidade para vocês, talvez a coisa mais importante que demanda mais pensamento crítico é o conflito de interesses. As pessoas têm enorme dificuldade de ver conflito de interesse. Quer dizer, por que o analista financeiro está indicando aquilo? Por que a corretora está fazendo tal coisa, né? Quer dizer, por que né, se jogar na roleta é tão bom, por que o dono do cassino não é ele próprio um jogador? Tá? Então são coisas que as pessoas não se questionam. E no mercado financeiro é onde a gente vê pessoas sendo trucidadas o tempo todo. A gente vê corpos no chão o dia inteiro. Então o feedback é muito rápido. Você vê o cara que ele pensa uma coisa errada, ele quebra no mês seguinte, né? Então é uma escola para a gente ver o pensamento crítico e a falta dele em ação.